Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 9 de agosto e vamos recordar o que ouvimos ontem na missa, o 19º domingo do tempo comum, quando no Evangelho, Jesus, continuando a falar sobre o pão, fala que ele é o pão vindo do céu. Nós celebramos esse final de semana o Dia dos Pais e valeria aqui uma menção especial às nossas famílias. Na minha reflexão, eu gostaria de falar sobre fraqueza e fortaleza. Primeiramente, falando para todos nós, os cristãos, e num segundo momento, falando especificamente para os nossos pais e mães. Bora refletir. Na primeira leitura que ouvimos ontem do livro dos Reis, nos aparece uma cena em que o profeta Elias está cansado do caminho, da luta, de andar na procura do Senhor, e ele para debaixo de uma árvore, um junípero, e descansa sob a sua sombra. Enquanto ele descansa, exausto, um anjo aparece a ele e 2 vezes toca no seu ombro e diz: Elias, levanta-te e come. E oferece a Elias pão e água. O que é interessante observar nesse texto é que Elias estava fraco. Havia uma fragilidade nele, um desgaste, por causa do caminho que ele teve que enfrentar até aquele momento. Então ele para, como é natural, e repousa. Mas talvez o repouso dele não fosse suficiente, como o nosso repouso, o nosso descansar, nem sempre é suficiente para dar conta de nos dar novas energias para o caminho. O anjo então o alimenta e ele volta a dormir. Ele dorme agora de barriga cheia. Talvez possa então descansar um pouco melhor. Depois do seu descanso agora alimentado, o anjo do Senhor mais uma vez chama Elias para comer, só que dessa vez Elias não se deita após comer. Ele come em pé, esse é o chamado do anjo, levanta-te e come, e depois disso ele continua o seu caminho. E diz o texto que ele andou 40 dias e 40 noites até chegar no monte do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida cotidiana, nós percebemos o quanto nós ficamos enfraquecidos por causa da luta que temos que enfrentar. A vida demanda força. A vida pede de nós empenho e isso nos desgasta. Nós experimentamos isso de modo particular em 2 situações: cotidianamente e, eventualmente, no caso de alguma grande tribulação ou sofrimento. No cotidiano, nós percebemos que acordamos com uma certa quantidade de energia à nossa disposição e vivemos aquele dia até que chega um dado momento em que a gente está cansado. E a gente não vê a hora de chegar em casa, dormir um pouco, assistir um filme, comer algo com tranquilidade, enfim, espairecer a cabeça. Cotidianamente, nós experimentamos o desgaste. E, eventualmente, mais ainda, nós sentimos a vida como uma mão pesada que nos espreme ao chão. A sensação que nos dá é que a gente não vai aguentar aquele baque, aquele tranco que a vida coloca para nós naquele dado momento que a gente está passando. Mais uma vez, vemos o nosso enfraquecimento diante das diversas forças da vida que nos comprimem. Muito bem. Diante disso, é preciso pensar como a gente vai ficar forte para o caminho. Se a nossa fraqueza recai sobre nós, como é que nós vamos encontrar a nossa fortaleza? Na primeira leitura, nós temos algumas imagens que nos ajudam a pensar. Em geral, nós nos deitamos. Como o profeta Elias que se deita sob a sombra do junípero, nós procuramos uma sombra sob a qual nos deitarmos. Queremos alívio, queremos descanso, queremos parar um pouco, porque às vezes chega a ser insuportável a experiência do trabalho, a experiência da correria, até mesmo a experiência da família. Não é uma coisa simples cuidar de uma família. Nessa hora, então, nós
descansamos. Onde está aí um primeiro problema? O problema está em que nós descansamos de barriga vazia, como fez Elias. É preciso primeiro alimentar a nossa barriga, o nosso corpo, para a gente poder ter um bom descanso. Metaforicamente, a gente poderia interpretar da seguinte maneira: a gente precisa descobrir aquilo que realmente nos descansa. Somente nos jogar no sofá ou na cama e dormir não é o suficiente para nos descansar. Pode ser o necessário para reparar as energias físicas, mas não o suficiente para dar conta das nossas energias mentais e emocionais, que também precisam de um descanso, que também precisam de um reparo. Nesse caso, então, a primeira coisa que a gente tem que procurar para a gente poder caminhar o longo caminho, porque o anjo diz ao profeta Elias: o caminho é longo. Nós precisamos encontrar nossos modos de descansar. Aqui, uma coisa que ajuda muito é que cada um descubra o seu hobby. O que é um hobby? Seria uma atividade amena, não é apenas um ócio, né, no sentido de um nada fazer, mas é uma atividade amena, não profissional, no sentido de que não tem nenhuma ligação com ganho ou com patrão ou algo do tipo assim, mas tem a ver com cuidado comigo mesmo. E nessa atividade eu me reenergizo, eu me reabasteço, eu ganho um pouco mais de ânimo para eu continuar o meu caminho. Então, descansar, dormir, ver filmes, ver livros, jogar videogame, sair com os amigos, fazer um passeio, tudo isso pode ser muito reanimador. E esse é o primeiro momento da experiência de Elias, o pão da reanimação, que é o pão do descanso. Come e volta a deitar. No domingo, geralmente, nós experimentamos isso. É um dia que a gente passa com um pouco mais de liberdade, pelo menos alguns de nós, quando não trabalhamos, passamos um dia com mais liberdade, acordamos mais tarde, comemos um almoço mais tranquilamente, tiramos um cochilo na parte da tarde, visitamos alguém. Agora vem um outro problema. A gente pode até ter um domingo que nos descansa, mas esse mesmo domingo pode não ter sido suficientemente reparador. Porque o descanso não é suficiente para nos fortalecer. E aí vem a segunda experiência de Elias. O segundo pão que ele come já não é mais o pão para o descanso, mas é o pão para o caminho. Levanta-te e come, porque o caminho é longo. A segunda pergunta que nos vem então é: quais são as coisas que nutrem a nossa vida interior, nossa mente, nossas emoções e, sobretudo, a nossa espiritualidade e que nos possibilitam então seguir o caminho, continuar a nossa luta, enfrentar mais um dia? Porque aí que está o paradoxo do descanso por si mesmo. Você tem um domingo lá tranquilo, de boa, sem grandes tarefas. Mas depois que termina isso, na segunda-feira, você se sente assim, sem gás para enfrentar aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque o descanso não alimenta. O descanso, ele reanima, mas ele não revigora. Então, ânimo e vigor são duas coisas importantes, mas que são abastecidas em lugares diferentes. A gente precisa descobrir também quais são as fontes do nosso vigor, da nossa fortaleza, do nosso empenho interior que vem para fora como ação, como compromisso, como projeto, como fidelidade às coisas que nos comprometemos, etc. Elias teve então esses dois momentos, o descanso e o fortalecimento. Qual é a coisa que a gente pode concluir desse primeiro ponto de reflexão? Que é preciso encontrar fortaleza mais do que descanso. E no Evangelho, Jesus diz: eu sou o pão vindo do céu. Quem come este pão vive. Quem come este pão não morrerá. Veja que forte essa expressão. Então, Jesus, a presença de Deus
é o nosso alimento que nos fortalece. Nesse sentido, a oração é fundamental. A oração, do ponto de vista exclusivamente religioso aqui, porque há outras abordagens possíveis, mas religiosamente falando, a oração é o lugar do nosso fortalecimento. E você tem se fortalecido na oração? Ou tem experimentado, como tantas pessoas, um descanso que não fortalece? Pense um pouco. Mudanças de vida talvez sejam necessárias para que você viva melhor. Quando nós pensamos na vida familiar, isso também se aplica. A família, vamos pensar ela ali nas suas relações internas, relação pai, mãe, filho, ou só mãe com filhos, ou só pai com filhos, enfim, independentemente do, do, do formato real daquela família, né? O fato de ser ali uma comunidade de afeto, uma comunidade de compromisso, estabelecida primeiramente pelo sangue, mas depois especialmente pelo compromisso mútuo, isso é bastante desgastante. A família é um lugar em que a gente também pode abastecer muito as nossas forças, mas é também um lugar exigente, no sentido de que nela nós precisamos estar bem para cuidar uns dos outros, para fazer o bem, para ajudar naquilo que for preciso, especialmente os pais, pai e mãe, que têm reta intenção e desejam cumprir bem essa sua tarefa de paternidade, de maternidade, precisam estar bem. Qual é a minha preocupação? É que os pais não estejam fortalecidos. Talvez muito pai e mãe tire aí o seu final de semana, todo mundo junto com a família, para um passeio, para uma viagem, para umas férias, quem sabe, alguns dias. Vão ao cinema, vão à praia, ou então simplesmente ficam em casa assistindo filme, algo do tipo assim. E é bom para a família, é bom para o relacionamento, é bom para o clima da casa. Porém, num dado momento, não é suficiente para abastecer a força do pai e da mãe. Especialmente se os pais forem pais de crianças ou adolescentes que ainda não têm tanta autonomia e o que exige ainda mais da parte dos seus pais, em termos de atenção, de observação das coisas, de acompanhamento, de conversa, enfim. Nesse caso, os pais saem bastante desgastados. E aonde é que eles vão conseguir forças para poder seguir esse caminho longo da paternidade e da maternidade? O descanso só não fortalece, não fortalece. Então, o que eu proponho é que quem é pai e mãe encontre os lugares do seu revigoramento. Do contrário, muitas coisas ruins podem acontecer imediatamente ou a médio e longo prazo. Como, por exemplo, pode haver uma espécie de exaustão que leva a pessoa a ficar em frangalhos mesmo, assim, podre. Nossa, eu não aguento mais isso, não vejo a hora de passar isso. E a família, que deveria ser um lugar de uma experiência positiva, saudável, não de uma experiência destrutiva da pessoa, do sujeito, se torna ali um campo minado. Ninguém quer ficar mais lá. É horrível. E a pessoa pulveriza, a pessoa quebra, a pessoa desmonta. Ou ainda pode acontecer de haver um efeito rebote e mais do que a pessoa quebrar, ela fica contrária à sua família. Então, o casamento não só está desanimado, mas a pessoa começa a jogar contra o casamento. Ela não só não quer ser mãe ou pai, está sacuda daquilo, não aguenta mais, como ela começa a fazer mal para o seu filho ou para sua filha. Às vezes, gente, às vezes, o egoísmo é um reflexo de uma vida muito entregue, sem nenhum tipo de descanso e fortalecimento. Porque chega uma hora que a pessoa satura e, por saturação, ela retrai. E daquela atitude de entrega, de oferecimento, de oblação, de serviço, ela mergulha num profundo egoísmo, que é um egoísmo defensivo de quem está desgastado
e enfraquecido. É interessante no atendimento de pessoas adultas perceber como tem adultos que sofrem sozinhos, seja chorando no chuveiro, seja chorando no travesseiro à noite, para que ninguém escute, para que ninguém veja. A tristeza toma conta do coração de muitas pessoas que são pessoas boas, que fazem o seu esforço, que estão querendo viver bem, mas estão sozinhas. E mais do que isso, estão em frangalhos. Então, nesse ponto da minha reflexão, eu gostaria de aplicar o que eu disse no começo, agora para quem é pai e mãe. Procure as fontes do seu fortalecimento. Você não vai durar muito tempo, nem vai ficar bem, e corre o risco também de mergulhar num profundo egoísmo se você não tiver fortalecido. E daí vem Jesus de novo no Evangelho: eu sou o pão da vida. Por isso é tão importante que a gente tenha a rotina de oração. Primeiramente, a rotina diária de oração, que vai realmente retroalimentando, vai dando bagagem e abastecimento para o coração. E de modo muito particular, a participação na Santa Missa, onde a gente recebe a Eucaristia, que é a presença de Jesus para nós. Eu sou o pão da vida. Pelo menos a missa dominical, gente. Pelo menos a missa dominical tem que ser um lugar em que a gente vá fielmente para abastecer a nossa força para a semana que a gente tem que enfrentar. Você não precisa sofrer sozinho, pai e mãe. Para isso você precisa, primeiro, procurar ajuda. Peça ajuda. Converse com alguém. Desabafe um pouco. Não fique guardando e engolindo o sofrimento. O primeiro ponto é esse. Mostre o rosto. Selecione bem para quem você vai partilhar a sua vida, mas mostre o rosto. E uma segunda coisa é procure fortalecer-se espiritualmente. Então, não é só tirar o final de semana para passear, é para rezar. A gente sabe que com a rotina de muita gente, durante a semana o tempo é muito curto. Então, se no final de semana você tem mais tempo, reza mais também. Reza mais. Sabe, cria uma meta para você de um tempo e de um lugar de oração. Vale muito a pena. No começo pode ser meio cansativo, pode dar aquela sensação de que não vale a pena, mas no começo é assim mesmo, parece que cansa, mas depois você verá que aquilo que parece cansar, na verdade é o que te dá forças, é aquilo que te possibilita seguir em frente. Então, missa dominical, pelo menos, e oração diária, sempre, nem que seja um pouquinho, no começo do dia, no final do dia. E também uma outra coisa que é muito válida, se você conseguir fazer, vale a pena você se organizar. No final de semana, quando você tiver mais tempo, também gaste mais tempo em oração. Agora, gente, não dá para viver uma vida de fé com um Pai Nosso e uma Ave Maria por dia. Não dá para viver uma espiritualidade assim profunda se você não tem tempo para Deus. Precisa ter um investimento de tempo. E o que nós escolhemos desse investimento é um profundo fortalecimento, sem dúvida alguma. Tá certo? Então, assim, pai e mãe, busque as suas forças. E busque as suas forças em Deus. Jesus quer ser o seu alimento. Eu sou o pão descido do céu. Quem come desse pão não morrerá. Ou, se a gente fosse usar a linguagem da primeira leitura, quem come esse pão caminhará muito ainda, porque terá forças para enfrentar as suas batalhas. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de propor como exercício espiritual para essa semana é que você procurasse criar uma rotina de oração todos os dias. Se possível, 2 vezes por dia, no começo do dia e uma mais ao final. E se isso não for possível, pelo menos um momento, mas bem feitinho. Daí você pode escolher conforme a sua maior disposição, para alguns de manhã, para outros à noite, mas um momento bem feito de oração. Considerando o seguinte, não é o sentimento inicial da oração que você tem que observar, mas é o efeito que a oração provoca em você,
a médio e longo prazo que você tem que observar. Então é o seguinte, reze essa semana toda e quando chegar no final de semana, olhe para trás e veja o que aquela oração provocou de efeito na sua vida. O que ela fez com você naquela semana. Se você ficar preocupado muito que a oração seja saborosa, prazerosa, você não vai rezar. Se vale o incentivo, dizem que Madre Teresa de Calcutá passou mais de 30 anos da vida dela sem sentir nenhum gosto, nenhum prazer em rezar. Contudo, ela rezava todos os dias, e alguém perguntou para ela por que ela rezava todos os dias ou rezava tanto. E ela dizia assim que o rezar, a oração, era para ela um alimento. E se ela não rezasse, ela não conseguiria fazer o que precisaria fazer. A oração não se mede pelo sabor, mas sim pelo efeito, e um dos efeitos é o efeito do fortalecimento. Reze e fortaleça-se. Desejo para você uma excelente semana, que Deus abençoe o seu caminho e te conceda muitas fontes de fortalecimento. Obrigado por ouvir essa reflexão. Compartilhe com outras pessoas. Compartilhar é evangelizar. Até logo, pessoal, e Deus abençoe.